podemos esperar do governo Trump? E como ele pode impactar a sua vida? Nesse vídeo eu vou te explicar os principais cenários e as oportunidades que vão surgir nesse novo governo, e como utilizá-las para você proteger o seu dinheiro e para fazer ele crescer mais ainda. Para começar, vale lembrar que o governo anterior do Trump foi marcado por cortes de impostos e um foco muito grande nas indústrias. E agora, com o retorno dele, a gente não consegue prever uma coisa muito diferente disso. Até porque ele incentiva muito a produção, a economia global e até quem quer começar a empreender agora. Então, para você que está começando, esse novo governo pode te dar uma guinada. Mas como todo investidor tem, eu também tenho minha pulga atrás da orelha. Então, para mim, quais seriam os possíveis impactos econômicos que o Trump pode trazer nesse novo governo? Eu separei 4 aqui bem interessantes. O primeiro impacto seria na política de impostos. O Trump é um cara que é muito a favor de girar a economia. E como é que ele faria isso? Para incentivar as empresas a alavancarem mais seu capital, a gerar mais dinheiro, a rodar mais a economia, ele vai cortar alguns impostos. Mas isso pode acabar causando uma desigualdade de renda, né? Uma desigualdade social muito grande. Então, para aquele cara que quer ir morar agora nos Estados Unidos, se você é uma pessoa que não tem investimentos e está pensando em morar lá, talvez fique um pouco mais difícil para você se adaptar nesse período. Agora, se você é um entusiasta, gosta de investir em ações, gosta de usar ETFs para investir lá fora, esse momento vai te ajudar muito. E o segundo impacto que eu separei é na indústria e no comércio. Nós podemos ver que o Trump ele já afirmou que vai aumentar a taxação dos produtos vindos de fora, principalmente da China. O que pode acontecer com isso? Os americanos vão começar a utilizar mais os produtos americanos, né? Dessa forma protecionista dele vai acabar dando certo. Só que nós podemos ver que isso pode influenciar um pouquinho no Brasil. Nesse primeiro momento, é muito importante que você olhe a sua carteira e analise para ver se você está, de alguma forma, exposto a esse risco. Um exemplo bem prático é a Vale. Então, vamos supor que a Vale ela vende ali o seu minério de ferro para a China. A China é a principal ali, compradora de minério de ferro nosso aqui do Brasil por meio da Vale. Só que a China ela exporta muito para os Estados Unidos. Só que com essa medida protecionista do Trump, de utilizar mais os produtos norte-americanos, ele vai taxar mais e as pessoas vão comprar menos produtos da China. E se a China produz menos, o que vai acontecer? Ela vai ter menos capital. Se ela tiver menos capital, ela não vai comprar tanto minério de ferro nosso, então vai diminuir. O que acontece? As ações da Vale acabam diminuindo também. Então, isso foi um exemplo. Não estou dizendo que se você tem Vale, você tem que vender, ou se você não tem, você tem que comprar. Não é uma recomendação de investimento. É só um exemplo para você entender mais ou menos como que você vai analisar sua carteira para saber se isso está relacionado aos Estados Unidos de alguma forma. E na minha opinião, essa medida de indústria e comércio, dele querer aumentar a taxa para os produtos importados, é um dos principais fatores para o dólar ter diminuído nos últimos tempos, né? Ele ter recuado bastante, agora deve estar ali pelos 5,92 ou 5,94 reais. Então, para mim, esse é um dos principais fatores ali para o dólar ter dado uma desvalorizada frente ao real. E o terceiro tópico que eu trouxe é o mercado financeiro. Como um entusiasta do mercado, um capitalista de carteirinha, provavelmente o Donald Trump ele vai alavancar bastante os Estados Unidos em relação às ações. Então, nós vamos poder ver no curto prazo as ações tendo uma volatilidade muito alta, mas para quem gosta de estudar o mercado, para quem gosta de comprar, fazer estoque pick, comprar uma ação sozinha, você vai poder ver uma valorização muito grande dela durante todo esse governo. E a última que eu trouxe, e para mim é a que mais interessa a todos nós, é a política monetária. Por quê? Para quem não sabe, para você incentivar a produção da empresa, incentivar com que ela alavanque, com que ela gere mais dinheiro, gere mais capital, é você reduzir a taxa de juros. E se o Trump ele forçar essa barra para diminuir a taxa de juros ou para manter ela baixa, nós vamos poder ver alguns cidadãos norte-americanos botando dinheiro aqui no Brasil. Por quê? Em 2025 nós sabemos que a nossa taxa de juros vai ficar basicamente entre 14% e 15%. Isso é muito bom para a gente. Por quê? O norte-americano, com uma taxa de juros baixa, ele vai querer comprar real
vai poder investir em nossa taxa de juros alta. Então, isso vai causar o quê? Vai causar uma desvalorização do dólar ou basicamente uma valorização do real. Então, ao mesmo tempo que nós vamos ter aqui no Brasil uma grande oportunidade com isso em relação à nossa moeda, a gente também vai ter uma oportunidade lá fora, que é com a taxa de juros menor, as empresas sentem mais vontade de pegar financiamento, de pegar empréstimos, então elas conseguem alavancar mais o dinheiro e crescer mais seu capital, ou seja, valorizando mais a empresa. Então a gente consegue tanto ter essa oportunidade aqui, como também utilizar de, por exemplo, ETFs para investir lá fora. Mas o que tudo isso significa na prática para você? Eu decidi separar 3 dicas muito simples para você começar agora a investir. E a primeira dica é diversifique seus investimentos. Eu venho batendo essa tecla aqui há muito tempo no canal e eu vou continuar falando sobre isso. É muito importante que você diversifique seu patrimônio. Você tem um pouco de dinheiro aqui no Brasil, um pouco de dinheiro lá fora e sempre diversificando, sempre nivelando ali e balanceando a sua carteira. Até porque o futuro é incerto. Pode ser que essas medidas do Trump vão fazer com que a moeda dele se desvalorize muito. Então não faz sentido você ter seu dinheiro todo lá fora e acabar que o real se valoriza bastante. Ou então pode ser que essa medida do Trump dê muito certo e talvez o real vai se desvalorizar mais ainda. O real pode chegar a 10 dólares, por exemplo. A segunda dica é fique atento a notícias. É de suma importância que você sempre esteja alinhado a algumas falas políticas. Por quê? Isso influencia diretamente na bolsa e também na taxa de juros. Ah, mas Gui, eu sempre estou vendo fake news, sempre estou vendo uma galera postando informação errada, coisa errada. Então, se você está sofrendo esse problema, eu indico que você me siga nas redes sociais. Lá eu sempre estou falando sobre essas coisas, eu sempre estou trazendo informação bem legal para vocês. E eu sempre espero um pouquinho. Assim que sai a bomba, eu espero um pouquinho, estudo, leio, vejo de fato o que está acontecendo e depois eu trago para vocês. Claro que vocês não vão ter notícia quente de primeira mão, até porque geralmente essas que têm informações erradas. Então eu prefiro esperar mais um pouquinho, mas trazer tudo bem mastigadinho para vocês. E a terceira dica é priorize a sua reserva de emergência. É muito importante porque você deixe ela intacta. Não vai querer tirar o dinheiro dali para investir lá fora, achando que vai dar tudo certo, depois você bota lá de volta, porque a gente não consegue prever uma emergência, já está no nome. O governo Trump pode trazer algumas mudanças bem consideráveis, mas você tem que lembrar que é nesses tempos de crise e de incerteza que você vai fazer os seus melhores investimentos. O segredo é você se manter informado e preparado. Mas me diz aí você, o que acha que vai mudar com esse retorno dele à presidência? Então deixa aqui no comentário. E se você não for inscrito, não deixe de se inscrever para mais dicas sobre como proteger e como crescer o seu patrimônio, mesmo em tempos de incerteza. Então, como sempre, muito obrigado pelo tempo de vocês, pela atenção e até o próximo vídeo.